Imaginem como seria o mundo hoje se as civilizações gregas e romanas não tivessem caído, ou se a biblioteca de Alexandria não tivesse queimado e todo o seu conhecimento perdido. O mundo antigo era tão ou mais avançado que o nosso, sendo que ainda utilizamos algumas de suas tecnologias e descobertas. E uma dessas tecnologias que ainda utilizamos hoje é o concreto. O concreto foi desenvolvido pelos antigos romanos e ainda hoje continua construindo as nossas cidades e o nosso mundo. Mas você sabe o que também é concreto aqui nesse canal? O seu like, é claro. Então já deixa aquela curtida aqui no vídeo e se inscreve no canal. E vem comigo descobrir os segredos do concreto romano, o material que construiu o mundo. A fórmula do concreto romano, o opus cimentício, é basicamente a mesma que utilizamos ainda hoje, composto de cal, água, areia e agregados. Porém, o concreto romano possuía o ingrediente extra, cinzas vulcânicas ou tufo, e isso tornava o concreto impermeável. E os romanos o utilizaram em praticamente tudo, em casas de banho, tubulações, aquedutos e, acreditem se quiser, em blocos de apartamentos. Um dos principais exemplos da utilização do concreto romano impermeável foram nas paredes do Coliseu, mais especificamente no hipogeu, que fica logo abaixo da arena onde ficam os bastidores dos jogos, sendo local propício a acumular água. Porém, os romanos também utilizaram essa característica ao seu favor, canalizando um braço de rio subterrâneo e inundando o Coliseu para criar um dos maiores espetáculos de gladiadores já visto, a naumaquia, onde eles recriaram uma batalha naval em pleno Coliseu. Porém, o Império Romano era muito vasto e em várias regiões onde possuíam colônias não haviam vulcões, mas sempre havia refúgio de construções e telhas quebradas que não poderiam ser reutilizadas. Então, eles adaptaram a fórmula, moendo as telhas quebradas e acrescentando ao concreto no lugar das cinzas vulcânicas, criando assim o concreto hidráulico, que poderia ser aplicado diretamente na água e endurecendo mesmo que submerso. Isso levou a uma nova variedade do concreto romano, o concreto marinho, que possuía uma fórmula simples, mas que se tornava mais resistente com o passar do tempo. Sua fórmula era composta de cal, areia, agregados, cinzas vulcânicas ou telha moída e água do mar. Estes ingredientes dessa receita formam um mineral chamado toberomita aluminosa e que se torna mais resistente com o passar do tempo. Ao contrário do concreto moderno à base de cimento, os romanos criaram um concreto com uma estrutura química mais parecida com a de uma rocha, que prospera em uma reação química contínua com a água do mar, o tornando cada dia mais forte. E isso bate diretamente com os relatos do historiador romano Plínio o Velho, que disse: o concreto, assim que entra em contato com as ondas do mar e está submerso, torna-se uma única massa de pedra inexpugnável para as ondas, cada dia mais forte. Um dos principais exemplos da utilização do concreto marinho romano está no antigo porto romano da cidade de Cesareia, na Palestina. Lá podemos ver que sua fundação submersa ainda está intacta. Contudo, o porto só ruiu por causa dos sucessivos terremotos durante os séculos na região. No porto de Cesareia também observamos que os blocos de sua fundação também são perfeitamente esquadrados, o que levou ao questionamento de como o porto foi construído. Contudo,
muitas construções romanas foram feitas de pedra. Porém, com o advento do concreto, os romanos podiam produzir suas próprias pedras e no formato que desejassem. Plínio, o Velho, relatou que grandes navios de madeira eram utilizados para levar os blocos de concreto durante a construção do porto de Cesareia. E foi com base nesses relatos e em reproduções que os pesquisadores concluíram que o concreto era despejado em grandes balsas quadradas, levadas ao ponto exato e afundadas. E por fim, a reação química do concreto com a água do mar fariam todo o resto. Contudo, segundo um estudo da revista American Mineralogist, a fórmula e a produção do concreto romano causa menos impactos ambientais que o concreto atual e poderia ser utilizado nas construções atuais. A produção do concreto moderno a partir do cimento Portland exige uma técnica chamada clinkerização. Para sua fabricação, uma mistura de calcário, sílico, argila, alumínio e ferro é aquecida a uma temperatura de 1450 graus Celsius. Contudo, se a receita romana fosse adotada, reduziria drasticamente os impactos ambientais, diminuindo assim a energia necessária para elevar a temperatura da mistura. Pois é, gente, a sabedoria dos nossos ancestrais ainda ecoa em nossa atualidade e pode muito bem nos levar ao futuro. E aí, gostou de conhecer os segredos do concreto romano? Então deixa aquela curtida aqui no vídeo e me conta aqui nos comentários o que você achou. Valeu, até a próxima, fui!